Olá, eu sou a professora Heloísa Ribeiro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a asma. Então, a asma é considerada uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que tem participação de muitas células e elementos celulares do sistema respiratório. Ela é uma inflamação crônica e associada à hiperresponsividade da via aérea, que traz, em episódios recorrentes, muitos sons considerados, né, sons respiratórios com sibilos, também o relato de falta de ar, a dispneia, e consequentemente a tosse, que isso tudo somado leva a um desconforto torácico. A sua consequência é a obstrução ao fluxo aéreo intrapulmonar generalizada e variável, reversível espontaneamente ou com tratamento. Então, nós temos uma via aérea que é fechada, que gera uma obstrução ao fluxo aéreo, que pode ou não, né, ser reversível espontaneamente. Vai depender, muitas vezes, do grau dessa obstrução. Então, participando desse processo de obstrução, existem alguns quesitos, como, por exemplo, células inflamatórias. Os mastócitos, eosinófilos, linfócitos T, células dendríticas, macrófagos e neutrófilos estão ali presentes, né, no sistema respiratório e que exacerbadamente provocam uma reação. Nós temos células brônquicas, como, por exemplo, células epiteliais, células musculares lisas, células endoteliais, fibroblastos, miofibroblastos e nevos, que, juntamente com o sistema das células inflamatórias, provocam uma reação. E os mediadores inflamatórios, que são as quimiocinas, citocinas, eicosanoides, histamina e óxido nítrico. Tudo isso corrobora para que, corrobora de forma negativa, muitas vezes, para que a gente tenha, então, o desencadeamento de uma obstrução, né? Uma piora ali das condições das vias aéreas. Então, a gente tem aqui uma via aérea normal, onde a gente tem o revestimento de musculatura lisa, que normalmente numa pessoa saudável vai estar relaxada. E nós temos uma via aérea sem muita alteração. Com o passar do tempo, né, a pessoa que se torna asmático, que é asmático, apresenta via aérea mais inflamada, né, com possível produção de secreção. Quando estamos, né, numa crise asmática, esse edema, essa inflamação da via aérea se torna ainda mais evidente e existe também uma contração dos músculos lisos que revestem a via aérea. Então, ela é considerada uma doença crônica comum e potencialmente grave, porque quando ela está em crise pode levar à hipóxia, né, uma hipoxemia nessa pessoa com asma. Em torno de 300 milhões de pessoas no mundo, né, apresentam asma e não tem distinção de faixa etária. É um problema grave de saúde mundial, com prevalência crescente em países em desenvolvimento, né, que é aquela região, né, que tem, às vezes, baixo desenvolvimento na saúde, então difícil acesso a medicações, e também desenvolvimento de precariedade, por exemplo, em poluição, maus cuidados, enfim. E é um ônus, né? É um peso para o sistema de saúde e para a sociedade, porque é uma doença que vai sempre necessitar de tratamento, vai ser sempre necessário o uso de medicação. Uma vez asmático, sempre asmático. Além da asma se apresentar de forma diária, rotineira, também existe uma especificação da asma, que é a asma noturna. Então, a asma noturna nada mais é do que uma exacerbação da asma, que faz com que a pessoa acorde com tosse à noite, sibilos ou falta de ar. E aí tem aquela sensação, né, de sentir um aperto no peito na hora de dormir ou ao despertar pela manhã. Esses são sintomas bem característicos da asma. Inclusive, asmáticos estáveis durante o dia podem piorar à noite.
Isso acontece normalmente por causa das variações noturnas de temperatura e umidade, que são maiores à noite e podem desencadear essa piora. Então, pensando na fisiopatogenia da asma, a gente tem processo inflamatório, que faz com que a gente tenha ali uma contração do músculo liso brônquico, edema de mucosa e pode causar também uma hipersecreção mucosa. E, consequentemente, isso soma-se no estreitamento brônquico intermitente e reversível. Gera manifestações clínicas funcionais características, como, por exemplo, sibilos, dispneia, tosse, opressão torácica. E aqui eu queria deixar bem claro que a gente considera a asma, né, esse estreitamento brônquico intermitente reversível. Então, isso quer dizer que o brônquio ele volta ao seu estado normal depois de um processo, né, de estreitamento brônquico. Então, nós temos a hiperresponsividade brônquica como algo presente na asma, e é a resposta broncoconstritora exagerada aos estímulos que seriam inóculos em pessoas normais. Então, a gente tem, por exemplo, algumas coisas que causam a hiperresponsividade, por exemplo, ácaros, poeira, a umidade relativa do ar baixa, né? Então, o ar muito seco, o exercício físico, tem várias causas que provocam, por exemplo, a hiperresponsividade, mas dentro da asma é principalmente aquelas que são mais relacionadas ao ambiente. Então, a inflamação crônica é um processo no qual existe um ciclo contínuo de agressão e reparo e pode levar a lesão estruturais irreversíveis. Então, o remodelamento das vias aéreas. A partir do momento que se torna irreversível, essa pessoa se torna uma pessoa obstrutiva crônica. Então, a gente pensa que ela pode ser um asmático grave que evolui para outras doenças. Então, a gente tem aqui, só para mostrar, um tubo bronquial normal, que tem a possibilidade de passagem de ar e alguns compostos de pó, por exemplo. E aqui a gente tem uma imagem de uma pessoa em crise asmática, onde a gente tem uma luz do brônquio bem reduzida. Então, resumindo, a gente tem coisas como poeiras, ácaros, pelos, pólen, que fazem uma hiperresponsividade brônquica e, consequentemente, um processo inflamatório, edema, produção de secreção, né, aumento do muco e um espasmo, né, da musculatura lisa. Então, a gente tem uma passagem de ar bem estreita que limita o fluxo aéreo, porém ela é reversível, comparado aqui a uma via aérea normal. Então, é isso, gente. Falamos um pouquinho da asma e até mais.